Enfim, como de hábito, depois de escutar essa brilhante exposição, nós vamos abrir para as perguntas. A praxe é recolher, Lorival, 3 perguntas de cada vez. Eu vou repetir, como eu sou chato, eu repito sempre a mesma coisa e não me respeitam, mas eu vou repetir de novo. As perguntas curtas, para que democraticamente o maior número de pessoas possa falar. Ninguém está autorizado a fazer uma preleção paralela. É pergunta. Lorival, começa pela esquerda e aqui temos mais 2 perguntas. Depois a gente faz algumas outras rodadas até um tempo razoável. Lorival e Nina também. Então vamos pegar 4 aqui, concisas e inteligentes. Queria saber como foi possível esse acordo, qual foi a abordagem política que o governo teve, a estratégia para obter a aprovação dessas reformas. Se foi um acordo no atacado entre alguns grandes partidos, se teve que ser acordos no varejo, como que isso funcionou na prática, a mecânica política para conseguir esses acordos? Nina. Do ponto de vista institucional, todas as regiões são iguais? Ou foram consideradas as suas diferenças? Todas são suprimidas ou resta alguma em particular por apresentar alguma característica específica? Quando entra em vigência essa reforma? Obrigado. Mais 2 últimas perguntas aqui, seguindo o padrão de concisão das anteriores. Sim, senhor. Ministro, parla in italiano. Le circoscrizioni estere non sono state considerate e che non saranno più eletti senatori. Ele está dizendo que não serão mais eleitos senadores no exterior. Nós não concordamos muito com isso. É isso que vai acontecer? Que os senadores no exterior, como nós, não vão mais existir. Obrigado, ministra. Obrigado, ministro. Acho que seus conhecimentos têm uma grande demanda aqui no Brasil também. Mas queria saber qual o impacto do Brexit nas decisões constitucionais e qual é o apoio da população para essas mudanças tão drásticas agora propostas na sua pasta. Muito bom. Ministro. Sobre a abordagem política, nós tivemos uma coisa forte ao propor essa reforma, que foi o impulso do anterior presidente da República, Napolitano, que quando essa legislatura começou, em 2013, nós não estávamos no governo e nem estávamos guiando o nosso partido, mas já com o governo anterior, o presidente Napolitano, que aceitou um segundo mandato como presidente da República, o que para nós foi a primeira vez que isso aconteceu na história das nossas instituições, porque a Constituição até permite isso, mas isso nunca tinha acontecido, que um presidente da República, que fica 7 anos no cargo, eleito pelo parlamento, vivesse um segundo mandato. Ele aceitou esse segundo mandato porque o parlamento não conseguia encontrar um acordo sobre um outro nome. Não conseguimos eleger esse outro novo presidente. Ele aceitou, então, o segundo mandato, foi eleito com uma maioria muito grande e transversal. Mas, ao visitar o parlamento, porque ele tem que ir ao parlamento depois de eleito, faz o juramento e faz um discurso. É um discurso do programa do seu governo. E ele fez um discurso muito duro para as forças políticas, dizendo que tínhamos que enfrentar a reforma da segunda parte da Constituição e a reforma eleitoral, que éramos responsáveis pela falta de confiança dos cidadãos no país e também de quem nos via de fora do país, e que por muito tempo no passado tinham prevalecido
interesses de parte e não interesses do país de mudar suas próprias instituições. Todos aplaudiram o presidente da República. Eu disse isso para vocês em um tom muito moderado, ele foi muito mais forte. Eles todos aplaudiram em sinal de consenso. Todos concordavam com a necessidade de fazer essas reformas para relançar o país. O governo anterior tinha tentado enfrentar essa questão da reforma constitucional, mas tinha ficado bloqueado, não tinha conseguido encontrar um acordo para continuar, para levar para frente. O encargo foi dado, então, ao nosso governo e nós começamos tudo de novo. Nós somos o governo que tem que enfrentar, abordar essa reforma. Temos que recuperar os 20 anos perdidos por quem tinha estado no parlamento antes de nós. Eu, por exemplo, estava no parlamento há 2 meses. Para mim não havia um governo anterior, mas assumimos a responsabilidade de implementar essas reformas e tentamos de obter o consenso mais amplo possível com as regras da nossa vida democrática. Quando começamos o percurso das reformas constitucionais, a maioria no parlamento era muito ampla, porque, além dos partidos que apoiavam o governo, os partidos da maioria, a nossa é uma coalizão, na qual o nosso partido é o mais forte, mais numeroso, mas é uma coalizão com outros partidos. Além dos partidos de coalizão, também a direita, partidos que ficam à direita da coalizão, colaboraram nesse percurso de reforma constitucional. O único partido grande que não participou desse percurso de reforma constitucional foi o movimento Cinque Estrelas, o partido de Beppe Grillo. Uma parte importante da oposição trabalhou conosco, Forza Italia, Lega Nord. E nós escrevemos juntos a reforma constitucional, votamos juntos por mais de 1 ano. Depois houve uma ruptura política com 2 partidos da oposição, com Forza Italia e com Lega Nord, determinada não por modificações feitas ao texto da reforma, não. Mas, no caso da Lega Nord, porque eles mudaram de linha política, mudaram o secretário do partido, isso pode acontecer, mudar a linha política. Eles decidiram por uma linha de oposição à reforma. E também a ruptura com Forza Italia, porque nesse meio tempo, o presidente da República, de que eu falei antes, Napolitano, ele se demitiu e precisamos eleger um novo presidente, o presidente atual, que é o presidente Mattarella. E não encontrando um acordo sobre o nome de Mattarella com Forza Italia, então, decidiu não participar mais das conversações para a reforma. Portanto, foi um percurso mais político do que determinado pelas escolhas de mérito específicas da reforma. Apesar disso, mesmo tendo perdido uma parte do consenso durante esses 2 anos de trabalho, mesmo assim, a maioria que votou essa reforma foi de 58%, 57% e 58% nas 6 votações. Não foram só os partidos do governo, da coalizão de governo. Essas reformas, tanto a constitucional quanto as outras reformas do país, modificaram o cenário político italiano. Por quê? Alguns partidos se dividiram. Uma parte fez nascer novas forças políticas que decidiram apoiar as reformas constitucionais. Uma parte de Forza Italia, por exemplo, saiu do partido e criou uma nova força que apoiou as reformas. A mesma coisa com a Lega Nord, uma parte saiu e apoiou. A mesma coisa com o partido importante de sinistra, o CEL, uma parte importante dos parlamentares deles entraram no nosso partido para apoiar essas reformas. Então, o cenário político mudou também.
A nossa Constituição prevê a necessidade de uma maioria absoluta no parlamento para aprovar as reformas. Mas nós fomos além, bem além disso, respeitamos o que a Constituição dizia. É claro que agora a escolha é dos cidadãos. Agora não são mais as forças políticas, e sim os cidadãos que vão vão decidir com os referendos. Sobre as regiões, temos já hoje alguma diferenciação, porque algumas regiões têm um estatuto especial, que tem uma margem de autonomia maior em relação às demais. Essas regiões com estatuto especial vão continuar assim também depois, com a obrigação de adaptar-se à reforma se ela entrar em vigor. Além das regiões com estatuto especial, que permanecem assim, a reforma prevê também a possibilidade de conceder maior autonomia a regiões específicas, individualmente. É verdade que nós retomamos no Estado algumas competências que hoje são também das regiões, mas a Constituição prevê também a possibilidade do Estado de atribuir novamente a determinadas regiões alguma margem de autonomia a mais para essas. Devolver, digamos, aquelas que seriam tiradas. Então, por exemplo, aquelas que tiverem as contas públicas em ordem, sabendo que algumas regiões, para algumas competências, são mais avançadas do que outras. Então, tentando respeitar o que é um regionalismo cooperativo, mas também diferenciado, que faz parte da nossa história constitucional e institucional. Quando entrar em vigor, tudo depende do referendo. Se o referendo for positivo, entrará em vigor, a maior parte, nas próximas eleições políticas. Em 2018, quando as câmaras serão dissolvidas e se votará novamente, com novas eleições, segundo as novas normas. Algumas já entram em vigor depois do referendo, mas a maior parte vai entrar em vigor no próximo parlamento. Nesse meio tempo, nós teremos que, se o referendo for positivo, teremos nesse meio tempo que aprovar algumas leis ordinárias que servem para implementar algumas partes da reforma. Sobre o exterior, não há mudança sobre a composição da Câmara dos Deputados. A circunscrição da jurisdição do exterior foi introduzida há pouco tempo, mantivemos isto na Câmara dos Deputados e havia muitas propostas para eliminar os senadores exteriores, até mesmo por parte de pessoas que são contrárias à nossa reforma. Eles queriam cancelar completamente os eleitos no exterior, mas nós decidimos mantê-las para a Câmara dos Deputados, que é a Câmara Central, será central depois da reforma, porque é a Câmara que está ligada ao governo com o voto de confiança e é a Câmara que decidirá 95% das leis. Então, nessa Câmara continuarão os mesmos representantes do exterior e de uma maneira ainda mais consistente depois da reforma, podendo influir sobre as escolhas. Eliminamos a representação do exterior no Senado por uma questão de coerência. O Senado hoje representa a população inteira, na Itália ou no exterior. O novo Senado, ele representará as regiões, as prefeituras, os territórios. Estarão lá os conselheiros regionais, os prefeitos. É difícil que possa haver também uma representação do exterior. A nossa circunscrição, por exemplo, nós temos também a Ásia, a Oceania, a África. É difícil imaginar que haja uma representação para 3 continentes. Então, por coerência do sistema e pelas funções que o Senado passará a ter,
e que ele será federal, não poderá haver uma representação do exterior, mas sim dentro da Câmara dos Deputados, influenciando, inclusive, nas decisões legislativas. Percebo a preocupação de vocês em relação à representação de vocês, mas a avaliação sobre a reforma ela tem que ser feita de uma maneira geral. É claro que aquele elemento, um determinado elemento pode ser considerado negativo, mas vale a pena renunciar a todos os elementos positivos que depois vão influir também sobre os italianos no exterior, porque ele vai funcionar melhor, porque tem menos parlamentares, porque os objetivos, porque relações mais objetivas entre as instituições vai ser melhor para todo mundo, na Itália e no exterior. Como essa é uma escolha geral, é essa avaliação que deve ser feita. O fato de não haver mais senadores eleitos no exterior, será que é um elemento tão negativo a ponto de precisar de ter que bloquear uma reforma inteira que bloqueia o parlamento, bloquear uma reforma que reduz em 1/3 dos parlamentares, que torna tudo mais fácil? 1/3 é de todos, não são só do exterior, obviamente. Os da Itália também vão perder. Eu tinha uma última pergunta sobre... Isso é o que nós vamos ver em 5 de dezembro. É difícil saber qual é o apoio da população enquanto não houver o referendo. Dia 5 nós vamos saber. As pesquisas dizem se elas valem alguma coisa. Eu duvido muito das pesquisas, duvido sempre que sejam boas ou más. Com muita frequência elas se enganam, vimos no Brexit, mas vimos também nas eleições italianas, erram todas as previsões. Portanto, é preciso tomar cuidado, temos que pensar nas pesquisas com alguma precaução. A ocasião é de lembrar também uma pessoa importante, Shimon Peres, que faleceu esses dias. Ele dizia uma frase muito boa sobre isso. As pesquisas devem ser cheiradas, mas não bebidas. Quer dizer, elas não dão 100% de garantia. Hoje elas nos dão um dado que é muito indicativo. 50% dos italianos não conhecem o conteúdo da reforma. Se isso for verdade, o trabalho a ser feito é informar, para que cada um depois decida como quiser. Mas tem que saber sobre o que está votando. Ele pode até não estar de acordo, mas precisa fazer uma escolha consciente e informada. Nós vimos todas as entrevistas depois do Brexit no Reino Unido e vimos quantas pessoas disseram: mas eu não tinha entendido que era isso, senão não teria votado dessa maneira. Então, é importante que a informação exista para que cada um decida conforme sua própria consciência. Depois, cada um decide como quer. Mas as pessoas precisam conhecer. Então, se o dado é esse realmente das pesquisas, temos que aumentar a informação. Muito bem, mais uma rodada de... Eu já tenho o comendador Calabria aqui, já levantou a mão e fez reserva de mercado. E como tenho deferência pela linha nobiliárquica da coroa italiana, passo aqui ao comendador Calabria que falar a primeira pergunta, depois eu... Ádio, tem mais uma aqui. Eu vou ter que fazer um racionamento de perguntas aqui, senão... Vamos com calma, vai ter... Calabria, vai em frente. La fa in italiano. Tem uma pergunta europeia de consolidação fiscal. Quem manda nos recursos, que são as entradas fiscais e o endividamento do outro lado. Sobre a moeda comum europeia, mas uma consolidação sobre os estados que já têm dívidas próprias
e que resiste a aceitar a possibilidade de uma dívida que seja europeia, comum. A mesma pergunta intranacional, entre o Estado Nacional e as regiões, e a consolidação fiscal e os limites de autonomia das regiões ao comandar seus próprios recursos, e ver como se repartem os recursos fiscais, o imposto sobre o valor agregado, como é dividido. O que vocês pensam na reforma constitucional sobre isso? E se há alguma contradição entre o Senado regional e a Câmara Nacional, se o papel das regiões aumentar, o Senado se torna menos legislativo, então, do que a Câmara. Há uma contradição sobre isso ou não? É uma pergunta. A pergunta é em torno do campo esquerda-direita. Renzi muitas vezes é caracterizado como um personagem, um líder à direita, mesmo sendo líder de um governo à esquerda, claramente. A reforma apresenta esta clivagem, é vista na Itália, a partir dessa clivagem, uma reforma Renzi de esquerda ou de direita? Isso faz parte da polêmica da reforma ou passa-se ao largo disso? Muito bom. Mais uma... desculpa, é uma por vez. Mais uma pergunta aqui. Bom, primeiro cumprimentar pelo trabalho e pela exposição da Maria Helena. E não sei se foi um erro de tradução, espero que não, simultânea, mas ela disse que demorou muito esse trabalho, cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Se é isso mesmo, no nosso congresso, 2 anos, 2 anos e meio, seria discussão para saber como é que se faria a discussão. Então, e apenas também nessa mesma linha, uma pequena brincadeira, se ela tem alguma coisa contra a Nutella mencionada. Não tenho nada contra a Nutella, mas eu pago com o meu dinheiro, não com o dinheiro do partido. Além disso, seguindo a ordem das perguntas, sobre a Constituição como impacta em termos de consolidamento fiscal, vocês sabem que nós temos na Constituição uma norma introduzida há 2 governos na legislatura anterior, quando ainda não estávamos no parlamento, que já coloca o problema da parificação do balanço. Nós temos na reforma que o Estado tem a possibilidade de coordenar as finanças públicas, que é um princípio que já foi introduzido nos últimos anos pela jurisprudência da Corte Constitucional, mas que é um princípio elaborado pela Corte Constitucional, que, na reforma, porém, está previsto especificamente e não cria mais confusão. O Estado terá o coordenamento das finanças públicas. Houve uma negociação com as regiões a esse propósito, até porque alguns movimentos mais federalistas teriam preferido manter a autonomia plena no nível regional, local, autonomia de finanças, fiscal, tudo. Mas temos um problema. Quando foi prevista na Constituição a possibilidade da autonomia plena, total das regiões, nós não tínhamos vínculo nenhum com a União Europeia.
como país. Hoje, esses vínculos existem, então é difícil imaginar que o Estado, que tem que respeitar os vínculos dentro da União Europeia, possa respeitar esses vínculos se cada uma das regiões italianas não tem nenhuma obrigação em relação ao Estado. Como fazemos nós, como pode a Itália garantir esses vínculos dentro da União Europeia se não pode garantir internamente? Então, tivemos que optar por uma coordenação nacional, mesmo mantendo alguns níveis de autonomia para as regiões, mas uma coordenação nacional, sim. Uma espécie de teto, digamos, que pode ser imposto também a nível nacional, tanto de despesa pública quanto de autonomia positiva. Mas isso não tem a ver com a Constituição. Essas são leis ordinárias. Em relação aos governos anteriores, fizemos um novo mecanismo. Em vez do pacto de estabilidade que tínhamos, que indicava as margens de despesa, de gastos, substituímos isso pela parificação do balanço, consolidação do balanço. Que garante mais margens de autonomia, respeita o orçamento, mas permite, ao mesmo tempo, manter uma margem de autonomia. É óbvio que, para nós, o problema é muito europeu, porque estamos entre os países que lutam para consolidar ainda mais a integração europeia, também do ponto de vista do balanço, do orçamento e do ponto de vista comum e fiscal tributário. O ministro da Economia apresentou um documento que vai exatamente nessa direção de maior integração. Isso, para nós, nos obriga a respeitar esses vínculos. Nós, na batalha, entre aspas, que estamos fazendo na Europa, não dizemos não respeitamos não vamos respeitar os vínculos que existem, não. Os nossos países é um dos poucos que observa os vínculos europeus. Não todos os países europeus fazem isso, nós sim, completamente. Mas o que dizemos é, enquanto não discutimos os tratados, temos que manter as regras, obedecer as regras. Mas como os tratados falam de estabilidade, mas de crescimento também, onde está o crescimento? Onde estão as políticas de crescimento que os tratados previram? Nós respeitamos as regras, mas queremos que seja respeitado qualquer aspecto para crescimento também. Então, todas essas possibilidades têm que ser usufruídas. Nos anos anteriores, nós obtivemos margens de flexibilidade, bilhões de euros a serem gastos, ativando uma cláusula das reformas. Foi reconhecido à Itália o esforço que fez para promover as reformas e, em troca disso, obtivemos uma maior flexibilidade no orçamento do Estado. Ativamos a cláusula sobre investimentos. Como o nosso país fez mais investimentos, temos flexibilidade maior. Então, nós, respeitando as regras, queremos que sejam também, que nos seja dada a possibilidade de crescer. Não é possível não considerar como fato extraordinário que impõe ao Estado maior gastos à imigração, porque esse é um dado que implica um aumento da despesa pública. E, por outro lado, infelizmente, o terremoto que acabamos de ter em agosto, que coloca, de qualquer modo, a necessidade da reconstrução, e não só, de um trabalho de prevenção de terremoto. A Itália não é a Alemanha. Nós temos terremotos que levam à morte dramática de 200, 300 pessoas a cada 3 anos, mais ou menos.
Isso não pode não ser levado em consideração quando se fala de lei orçamentária em Itália. Nós respeitamos as regras, mas queremos que sejam reconhecidos nos tratados não só as normas, como aquilo que dentro dos tratados aceita a excepcionalidade de alguns eventos e ativar algumas cláusulas de flexibilidade desses tratados. Eu não sou ministro da Economia, mas eu tentei resumir um pouco a linha que nós adotamos. Sobre o Senado e as regiões agora. Há sim uma compensação. É verdade que são reduzidos os poderes legislativos das regiões, mas para dar uma ideia concreta de por quê, eu vou dar um exemplo prático. Entre as competências regionais, por exemplo, transportes. O nosso sistema atual se com um transporte excepcional eu saio de Milão e quero ir até Palermo, no sul da Itália, eu tenho que pedir uma permissão para cada estado, para cada província que eu atravesso, pela qual eu passo. Isso é uma falta de eficiência, não só porque há mais escritórios, órgãos que têm que trabalhar nisso, mas cada transportador tem que perder tempo pedindo todas essas licenças para poder atravessar o país. As competências legislativas diversificadas fazem assim. Se eu construo uma fábrica em Florença, eu tenho que seguir as regras em termos de poluição, limites de emissão, limitações em termos ambientais, ou para garantir a higiene dos trabalhadores, são exigências diferentes do que se eu construísse uma fábrica em Milão. Isso cria um problema objetivo também, não só para a população, mas também em termos econômicos para o país. Não temos hoje um procedimento administrativo único em todo o país. Isso significa que um artesão, para abrir uma atividade, tem que pedir 15 autorizações diferentes para 9 órgãos diferentes. Isto é um elemento de complicação que nós queremos abolir com a reforma. Então, rever as atribuições das regiões significa isso, no fundo. No Senado, as regiões, com seu representante, podem colocar as instâncias, as exigências deles, porque eles são co-decisores, também decidem. Eles mantêm a possibilidade da iniciativa legislativa no Senado e propostas de modificação sobre textos aprovados pela Câmara ou pelo governo. É verdade que eles não têm a palavra final. Se o Senado, exceto que por um número muito pequeno de leis relativas à organização federal, etc. É verdade que é a Câmara que vai ter a última palavra, a palavra final. Mas, politicamente, o Senado, que tem uma representação de todas as regiões, que tem o presidente das regiões, se disser que não está de acordo com uma proposta, vai ter um grande peso político na discussão. A Câmara vai ter, sim, a última palavra, mas o Senado terá um grande peso, fora os assuntos onde a competência é totalmente do Senado. É claro que esse é um modo diferente de imaginar o funcionamento legislativo e o funcionamento do Estado. Nós tínhamos proposto, como projeto de lei do governo, que todas as regiões tivessem o mesmo número de representantes e teríamos preferido que cada região tivesse um voto bloqueado, como acontece na Alemanha, mas era impossível que o parlamento aprovasse essa proposta, porque hoje há 20 regiões e em 18 delas governa o meu partido. Em todas as outras, o Senado se torna só daquele partido. Então, se prevê uma representação proporcional e não bloqueada por região. É claro que quando há tantos partidos assim, é necessária também a mediação, e a política é também a arte do possível, porque é claro que as reformas não podem ser feitas numa sala de aula universitária, onde é possível, porém, levantar as hipóteses de laboratório, digamos.
Não, elas são frutos de mediação política, de acordo político, do maior consenso político sobre a melhor proposta possível dentro daquele contexto. Eu acho que essa reforma tem esse ponto, atingiu esse ponto de equilíbrio e de harmonia e consegue também dar às regiões a possibilidade de ter peso também no procedimento legislativo. Porque hoje, na verdade, elas só sofrem os efeitos das escolhas do parlamento. Na verdade, é um passo para frente. Então, Renzi à direita ou à esquerda? Bom, eu tenho uma ideia muito específica. Dizem que Renzi é de direita. É um paradoxo. É porque ele reduz os impostos. Ele é de direita. É verdade. A primeira objeção que foi feita a ele foi porque ele tirou os impostos sobre a casa de residência própria. Eu não acho que reduzir impostos é uma prerrogativa dos partidos de direita. Acho que existem propostas que têm de bom senso, que são ótimas para a população e que, se são de bom senso, têm que ser feitas. Não é de direita. Eu acho que é muito de esquerda o fato que nosso governo tenha se importado tanto com os postos de trabalho, com o emprego. Nós aprovamos uma lei sobre as uniões civis, introduzimos pela primeira vez na organização os crimes contra o ambiente, o crime de desastre ambiental, que antes não existia. Previmos o voto de troca como crime. Tentamos fazer políticas que fossem também baseadas na redução da pressão fiscal e na possibilidade de manter, de sustentar, apoiar a iniciativa privada. Acredito que um dos méritos que o governo teve abordando essa reforma, embora depois tenha havido uma ruptura, é que, em termos de políticos, é porque talvez hoje a ideologia seja menos forte do que no passado, é que nós reconhecemos a interlocução com a oposição, também de centro-direita. Nós sentamos numa mesa para negociar com os outros partidos, com a Lega Nord e com Forza Itália. Então, não acho que é um problema se a reforma é de direita ou de esquerda. Não, isso não está sendo discutido. Não faz parte do debate. Eu acredito também que o voto será mais transversal. Há muitas pessoas que votam à direita, que vão continuar a votar à direita e vão votar pela reforma. Há prefeitos de Forza Itália que continuam de Forza Itália, mas vão votar a favor da reforma. Digamos que vai além da divisão entre direita e esquerda. É verdade, porém, que essa é uma reforma que no Senado, com as autonomias, na redução dos números dos parlamentares, no fato de não tocar a parte da magistratura e não mudar a forma de governo, está na tradição, é tradicionalmente de esquerda. É uma evolução das propostas do Partido Democrático, mas que antes eram do livro de Prodi, que antes era do PDS de Oqueto e que ainda da propostas da esquerda dos fins dos anos 70. Então, nesse sentido, sim, existe uma descendência cultural e política de esquerda. É coerente com a esquerda da Itália, com certeza. Mas eu acredito que em tudo, como em tudo, as pessoas possam avaliar não como uma eleição política. Não é que quem vai ganhar é o PD, a Forza Itália. Não. Quem vence ou quem perde é o país. E cada um tem a sua própria ideia sobre isso e decidirá com base no que pensa. Mas o senhor da Nutella durou realmente 2 anos. Nós aprovamos, o debate já tinha começado antes, em 1983, digamos. Houve muitos tentativos, o debate foi muito amplo, mas aprovamos no Conselho dos Ministros o projeto de lei em 31 de março de 2014, um mês depois que esse governo entrou.
Apresentamos no Parlamento em abril de 2014 e o Parlamento aprovou de modo definitivo, depois de 6 votações, em abril de 2016. Portanto, durou 2 anos mesmo, desde o momento em que o projeto foi aprovado até a aprovação do Parlamento. Agora, é claro, tem a parte do referendo. Eu preciso dizer que fomos muito sinceros, porque quando fomos ao Parlamento pedir a confiança, o voto de confiança do Parlamento para fazer esse trabalho, o presidente Renzi foi ao Senado e disse: me apresento com esse programa. Esse programa compreende também a reforma constitucional. Se vocês derem o voto de confiança a nós, essa vai ser a última vez que vocês vão votar a confiança ao governo, porque nós vamos abolir isso. Ele fez isso, foi muito simpático, apresentando isso ao Parlamento. Estamos aqui em horas adiantadas, a ministra tem compromissos à tarde. Eu estou aqui com uma tentação autoritária quase irrefreável de fazer a última pergunta, mas num supremo esforço, eu concederia à ala direita, da minha perspectiva aqui do plenário, a chance de fazer a última pergunta. Se não fizer, eu vou fazer. Então perdi. Vamos lá. Senhora Ministra, sappiamo che il problema dei pensionisti è un problema che è una sfida per tutti i governi. Come il governo italiano pensa em risolvere questo problema? Grazie. Eu vou fazer a última pergunta já, que é rápida. E eu vou fazê-la da forma mais sucinta e provocativa possível. Pelo que eu entendo, o referendo foi uma opção do governo, não era um imperativo legal fazer o referendo. Estou correto ou foi uma escolha política? Tá. Porque isso, eu queria entender isso. E se foi uma escolha política, à luz do que foi o Brexit, à luz dos riscos que o referendo implica, por que fazê-lo? Nós sabemos que o tema da Previdência, em geral, é um tema que todos os países têm a ver com esse tema, também no Brasil eu sei que existe essa questão. Sobre o sistema previdenciário, nós fizemos uma reforma há alguns anos sobre o sistema estrutural das pensões no governo Monti, e nessa fase a única iniciativa que assumimos como governo e que já foi apresentada no acordo com os sindicatos, que fará parte da lei orçamentária do ano que vem, é garantir uma margem maior de flexibilidade de saída para quem está perto da idade de se aposentar, como uma forma de antecipar a aposentadoria, reduzindo imediatamente a importância dessa aposentadoria, saindo antes e recebendo um pouco menos. Essa é a medida que nós discutimos e que concordamos com os sindicatos, assim, de curto prazo. De curto prazo não há um projeto de reforma geral do sistema de aposentadoria. Sobre o referendo, a resposta é complexa. A nossa Constituição prevê que se você atingir a maioria absoluta, obrigatória, como nós atingimos, mas não os 2/3 dos votos no parlamento, pode ser pedido o referendo. Ou 500 mil cidadãos, ou 5 conselhos regionais, ou 1/5 dos parlamentares pode solicitar o referendo. Não é obrigatório, mas se não existem os 2/3, pode ser solicitado esse referendo de confirmação que se torna, então, determinante. Nós, como maioria e como governo, não só pedimos o referendo, os nossos parlamentares mesmos pediram, e os comitês que apoiam o sim
atingiram 500 mil firmas entre os cidadãos. Também o Comitê do Não tentou fazer a mesma coisa, porque eles também queriam o referendo, mas eles não conseguiram as assinaturas. Mas o Comitê do Sim conseguiu. Então haverá o referendo. Mas, para dizer a verdade, foi também uma decisão política, no sentido de que, quando começamos, 2 anos e meio atrás, o percurso das reformas, nós no parlamento tínhamos 2/3. Teria sido possível evitar o referendo, mas 2 anos e meio atrás assumimos um compromisso político oficial no parlamento para dizer que, se tivéssemos mantido de qualquer modo 2/3 e que teríamos então podendo evitar o parlamento, da mesma maneira, uma parte dos parlamentares teria renunciado ao voto para obter menos de 2/3 de votos para conseguir obter o referendo, porque consideramos que é uma escolha tão importante que é justo que todos os cidadãos sejam envolvidos e que possam decidir. Portanto, foi uma escolha também política. Teria sido possível evitar. Fomos sendo nós mesmos a pedir o referendo. Eu não sei sobre o Brexit. No caso do Reino Unido, era uma escolha bem diferente. Mas uma reforma tão importante que muda a arquitetura institucional, que muda para todos, é muito melhor que não seja a maioria momentânea, que seja o governo sozinho a decidir isso, mas que seja um processo de compartilhamento de todos os cidadãos. Eu sou otimista, eu tenho convicção que o Sim vai ganhar, mas, de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado, foi uma boa decisão. Fizemos bem em decidir pelo referendo, porque não podemos ter medo da democracia. Não podemos ter medo do que os cidadãos vão decidir quando a gente faz política. Eu acredito também, de uma maneira romântica, que ser romântico na política é uma coisa, não é fácil, que é melhor, é mais bonito. Muitos me dizem, mas essa é a tua reforma, porque formalmente fui eu que assinei o projeto de lei junto com o presidente do Conselho. A reforma Boschi-Renzi, porque nós assinamos. Eu digo sempre, por sorte, isso não é verdade. É verdade que nós assinamos, mas é uma lei que foi votada pelo parlamento italiano, pela maioria do parlamento. Não é uma reforma de uma pessoa ou do governo, mas do parlamento italiano. E depois, romanticamente, eu acredito que ela vai ter a assinatura de todos os cidadãos que votarem no referendo. Os pais fundadores serão os cidadãos, vão ser eles que irão votar o referendo. Esse é um elemento de beleza da política e da democracia. Não podemos viver esse momento com medo. E porque eu acredito que quem faz política também deve estar disposto a aceitar um fracasso. Nós nos candidatamos em 2012 e perdemos com Renzi. Tentamos o ano passado de novo e ganhamos. Não podemos ter medo de perder ou medo de fracassar na política, senão não se faz nada. Porque se fracassar não é uma vergonha, porque você tentou. Desse ponto de vista, eu gosto muito dos Estados Unidos, porque não existe um julgamento negativo sobre quem fracassou, mas sim positivo sobre quem tentou. Então, uma frase de Mark Twain que diz que daqui a 20 anos não vamos nos arrepender daquilo no que fracassamos, mas só daquilo que não tentamos. Então, eu acredito que é importante tentar. Depois tentaremos juntos. Eu ia pedir aplausos pela ousadia política de propor a reforma, pela competência em defendê-la e pela coragem política de submetê-la
ao referendo, mas foi absolutamente espontâneo e desnecessário. Acho que tivemos aqui uma bela manhã. Agradeço imensamente a sua presença. O convite para que você vote aqui não tem data de validade, ele permanece. E queria fazer uma menção de agradecimento também a quem fez a tradução simultânea, que acho que fez um belo trabalho. Muito obrigado a todos.